E aí, bora conversar sobre um assunto que deu o que falar, a tal Lei Danilo Gentili. Para a gente entender melhor as polêmicas e os argumentos por trás dela, vamos mergulhar numa análise bem crítica feita pelo site Código Aberto. Aliás, antes de começar, um recado super importante. Todo esse nosso bate-papo é baseado nesse artigo do Código Aberto. Eles são uma mídia independente que vive de doações para continuar fazendo o trabalho deles. Então, quem curte e pode apoiar, o Pix está aí. Fica a dica. Bom, agora sim, vamos ao que interessa. Olha, o artigo já abre com essa frase que, vamos combinar, resume perfeitamente o sentimento de muita gente, né? Ela já dá o tom da nossa conversa. Uma situação que parece piada, mas que tem consequências bem reais. Então tá. Primeiro de tudo, vamos entender do que exatamente se trata essa proposta. Qual é a ideia por trás dela? Ok, vamos traduzir isso aqui. A ideia central é basicamente criar um passe livre legal. Na prática, isso significaria que criticar e até ofender diretamente políticos, juízes e outras autoridades não seria mais motivo para um processo criminal ou civil. E aqui estão os detalhes básicos, né? Quem propôs foi o deputado Kim Kataguiri. O nome é uma homenagem ao comediante Danilo Gentili, que virou um símbolo dessa discussão toda. O objetivo que eles declaram parece nobre: proteger o direito de criticar. O problema, e onde mora todo o debate, é o método escolhido para fazer isso. Agora a gente entra no coração da análise do Código Aberto, que é justamente questionar essa ideia de que o projeto defende a liberdade. E essa citação aqui, olha, ela resume a tese principal do artigo. Eles argumentam que por trás dessa fachada de cruzada pela liberdade, a lei, na verdade, seria um escudo dourado. Uma metáfora bem forte, né? Que sugere que essa proteção não seria para todo mundo, mas só para um grupinho que já tem poder. O ponto central aqui, segundo o texto, é que a lei não fortaleceria a democracia. Pelo contrário, ela acabaria validando o que eles chamam de ofensas performáticas, transformando o debate político num show de agressões, sabe? Onde o objetivo não é mais criticar, mas simplesmente atacar. E isso leva a gente para uma pergunta que é fundamental e que o artigo explora logo em seguida. Se essa lei é sobre liberdade, quem exatamente vai ser o beneficiado por ela? Olha que interessante essa comparação que o artigo faz para ilustrar o ponto de vista deles. De um lado, você tem um cidadão comum num protesto que xinga um político. Ele pode ser enquadrado por desacato. Do outro, uma figura pública com um microfone na mão faz a mesma coisa e vira um mártir da democracia. A lei, segundo o texto, só aumentaria essa distância. Então, o pulo do gato do argumento é este. A análise sugere que o projeto não é sobre dar voz para quem não tem. É sobre dar impunidade para quem já tem palco, já tem plataforma, já tem uma audiência fiel. Agora a gente avança para uma parte mais conceitual do artigo, onde eles discutem a própria natureza da liberdade de expressão no sistema em que a gente vive. Essa afirmação aqui é bem forte, hein? A ideia de que liberdade de expressão não é uma coisa abstrata, igual para todo mundo, mas que na prática funciona como se fosse uma mercadoria, um produto que tem um custo. E se é um produto, tem um preço, certo? Então, o que compõe esse preço? O que uma pessoa precisa ter para poder comprar e usar de verdade essa tal liberdade? E aqui o artigo detalha esses custos, porque não basta ter uma opinião, né? É preciso ter acesso à mídia, ter plataformas com alcance, ter dinheiro para pagar advogado se der problema. É preciso ter o que o texto chama de capital simbólico e, ainda por cima, conseguir furar a bolha dos algoritmos. Esses são recursos que, segundo a análise, não são para todo mundo. E essa citação amarra bem a ideia anterior. Ela sugere que, muitas vezes, esse discurso sobre liberdade esconde uma estrutura de poder. E que, no fim, quem tem a grana para pagar o microfone é quem acaba ditando as regras do jogo. Bom, depois de toda essa construção de argumentos, a gente chega na conclusão, no veredicto final do Código Aberto sobre o projeto de lei. E a conclusão é bem direta ao ponto. O artigo afirma que o objetivo real não é a liberdade em si, mas sim criar uma classe de pessoas que são imunes às consequências do que falam, uma imunidade que, como eles argumentaram, não valeria para todo mundo. E essa frase final do artigo é o arremate perfeito. Ela captura a essência da crítica, a de que a lei, na prática, iria oficializar uma dinâmica de poder onde quem está por cima pode debochar de quem está embaixo, sem nenhuma responsabilização. E a gente encerra com essa pergunta, que o próprio artigo nos deixa. É uma provocação que nos convida a pensar para além desse projeto de lei específico.
e a questionar a estrutura do debate público como um todo. Se para exercer a liberdade de criticar existe todo aquele custo que a gente viu, quem, no frigir dos ovos, realmente pode pagar por ela? Fica aí a reflexão.